Salve fanáticos em Shingeki no Kyojin, eu sou o Joel e agora vamos ver os segredos da série mais cheia de plot twist dos últimos tempos. No final desse vídeo eu selecionei um segredo oculto bônus para você. Número 1, o sonho do Eren. No primeiro episódio temos o sonho, que tem vários flashes de memória do futuro. E analisando esses sonhos, podemos encontrar vários detalhes que passaram despercebidos. Eren sonhou com vários acontecimentos importantes e coisas muito além do seu tempo atual. Entre esses flashes, ele viu o Titã Colossal abrindo a muralha. Ele também viu o Titã da Dina Fritz retirando a sua mãe do meio dos escombros e os Titãs puros incontroláveis entrando em Shiganshina e causando um enorme caos por onde passavam. Eren teve nesse momento uma habilidade semelhante ao antigo portador do Titã de ataque, o antecessor do seu pai, Eren Kruger. E Kruger, o autonomeado Coruja, tinha o Titã de ataque e disse, no alto das muralhas, que tudo que seria feito ajudaria a preservar o futuro de Armin e Mikasa. O interessante aqui é que Eren Yeager nem havia nascido ainda, mas sua vontade já prevalecia no passado, o que prova como Eren dominou completamente o poder do Titã Fundador, fazendo com que as memórias dos antigos portadores fossem abaladas pela sua determinação. Kruger, após falar sobre Mikasa e Armin, ficou perdido sem saber o que exatamente ele estava falando, e fez uma pergunta muito interessante para si mesmo. Ela era: de quem são essas memórias? Mal sabia ele que essas não eram memórias que ele estava recuperando de algum antigo portador do Titã de ataque, e sim a determinação daquele que dominou todos os poderes e habilidades do Titã Fundador. Kruger morreu pensando que estava sendo influenciado por alguma memória quando disse o nome de Armin e Mikasa, mas o pai do Eren, Grisha, guardou essas palavras na sua própria memória, e alguns anos mais tarde ele pessoalmente conheceu Armin e Mikasa. Agora, Grisha sabia que o seu filho estaria destinado não só a receber o poder dos titãs, mas também estava destinado a algo muito grande, algo que excederia o tempo e o espaço. Número 2. Reiner e Bertholdt estavam na cara o tempo todo. Essa é mais uma das peças pregadas em nós, porque quando nós vemos o anime pela primeira vez é muito difícil desconfiar desses dois. Só que quando você assiste pela segunda vez, você mesmo se pergunta: como é que eu não notei isso? Na verdade, são deixados para nós várias pistas que Reiner e Bertholdt são os inimigos. Eu não sei pra você, mas a revelação que eles eram os titãs que destruíram as muralhas foi um grande plot twist quando eu vi pela primeira vez. Na verdade, todas as vezes que Eren contava para os outros recrutas sobre os titãs e principalmente sobre o ataque do Colossal e o Encouraçado, Reiner e Bertholdt estavam sempre dando uma atenção exagerada. E na batalha contra a Titã Fêmea, Reiner foi fechado dentro da mão da Titã. E já havia sido mostrado que ela era extremamente forte. Ali naquele episódio ainda não dava para entender, pois não sabíamos que o seu fator de cura e regeneração era tão rápido. Ele foi todo destruído pela mão da Titã e no outro segundo já estava voando normalmente no seu equipamento de manobra 3D. Outra grande e icônica cena que foi eternizada na história dos Easter Eggs foi o ataque ao castelo Ultigard. Quando os titãs puros anormais do Zeke começaram a atacar, e eles já foram detalhados aqui nesse canal, se você quer ver uma análise completa dos titãs anormais, clica aí no card. Nesse castelo nomeado de Ultigard tivemos vários problemas, como por exemplo a Ymir Morena quando ela encontrou algumas latas nesse castelo antigo. E uma dessas latas estava escrito em um antigo idioma eldiano que é usado apenas pelo povo eldiano que vive em Marley. É uma linguagem que praticamente já não é mais usada, sendo que Parades e Marley têm praticamente o mesmo sotaque e linguagem. Então, Reiner, ao ver que Ymir sabe ler aquele idioma, fica apavorado, entendendo que ela é de uma era passada e com certeza teve muitos anos na sua forma de titã puro. Logo, ela voltou a ser humana, se transformando em titã original. Terminando assim o raciocínio, o titã que foi perdido foi o do Marcel. Então foi Ymir que comeu o Marcel. Aquele titã que quase devorou Reiner e deixou ele apavorado era aquela mulher que estava na sua frente.
Nesse momento, todos esses pensamentos passaram rapidamente pela cabeça do Reiner. E nesse mesmo castelo, quando Bertholdt e Reiner estavam sob ameaça, é aí que Bertholdt levanta a mão à altura da boca, como se ele fosse se morder para se transformar. Se ele se transformasse em Titã Colossal, nem que fosse parte do seu corpo ali, ele e Reiner poderiam se salvar. Mas isso acabou não sendo necessário. 3. Historia sempre agiu como uma rainha. Historia foi criada em um lar complicado. Sua mãe saía à noite com homens em suas carruagens para ganhar dinheiro. Afinal, ela odiava a sua própria filha. Ela perdeu o emprego que ela tinha na casa do nobre Reis porque ela engravidou dele. E agora vivia uma vida marginalizada e ela culpava a menina e não a si mesma por ter acontecido isso. Logo, Historia viveu uma vida complicada, mas você pode ver a história completa da Historia no link aí no card, porque ela era quem dava suporte a todos. Ela agia como uma pessoa que traz provisões e cuida. Foi ela quem levou comida para Sasha quando essa foi castigada a correr o dia todo, e foi ela que tratou as feridas de Reiner quando ele foi mordido por um titã. Ela estava sempre tratando e zelando pelo seu povo, pois apesar da dura criação, ela também era visitada por sua irmã mais velha, a Frida, que a ensinou muitas coisas sobre o mundo e o modo de se portar. E assim, ela adquiriu um comportamento nobre. 4. As habilidades de Eren e Yeager. Quando os titãs apareceram, Eren despertou seus poderes e habilidades para se livrar do grande perigo que os titãs estavam causando. Eren acaba aprendendo a usar o seu poder de titã e lentamente vai evoluindo. Foram as feridas causadas pelos dentes do titã que engoliu Eren que fizeram ele se transformar pela primeira vez. O interessante é que quando o usuário de titã está com medo, ele não consegue se transformar. Não importa se for a primeira vez que ele vai se transformar. E por isso, Eren não se transformou rápido. Ele estava apavorado. Porém, dentro do titã, boiando dentro da barriga dele, Eren começou um discurso motivacional e disse que eliminaria todos os titãs. Ali naquele momento ele também zerou o medo, e isso fez com que ele conseguisse se transformar. Antes mesmo de sabermos que Eren era titã, ou tinha qualquer poder, vimos ele bater a cabeça no chão com força, e logo a seguir vimos uma nuvem de fumaça saindo da sua cabeça. Como nossos olhos ainda não estavam treinados para entender do que se tratava, não assimilávamos que aquilo era poder de regeneração de titã. Para nós, no primeiro momento, fica parecendo apenas um alívio cômico. A pancada foi tão forte que está saindo fumaça. Mas depois, vemos que isso não é bem assim. Alguns acontecimentos como esse podem até parecer aleatórios, mas em Attack on Titan nada é aleatório. Cada informação, cada frame, cada detalhe é minuciosamente colocado ali para que seja encontrado por alguém. 5. A existência de Marley. Um lugar para voltar. Voltar para casa, entre outras falas, eram os dizeres preferidos de Reiner e Bertholdt. Os dois sempre prometiam voltar para suas próprias terras, apesar de não existir nada além das muralhas. Tudo parecia obscuro até sabermos que Marley realmente existia e entendermos a complexa densidade do mundo fora das muralhas. Porém, esse quadro é do primeiro episódio e aqui podemos ver uma representação de Marley criando titãs e enviando para a muralha. E isso foi colocado aqui justo no primeiro episódio, com certeza, especialmente para quem estiver reassistindo e encontrar. 6. A declaração de Reiner. Lembra-se quando Reiner se declarou o titã encouraçado e disse que Bertholdt era o colossal? Ali, no topo das muralhas, Reiner se declarou um soldado. Quando algum tempo depois, no topo da árvore com Bertholdt, Ymir e Eren, ele já não sabia mais de que lado estava. E aqui foi revelado o grande problema que Reiner sofria, seus distúrbios psicológicos e suas grandes dúvidas. Afinal, no que Reiner poderia acreditar que era verdade? Ele tinha visto o povo das muralhas e conhecido eles muito bem. Ele viu com os seus próprios olhos que eles não eram os demônios como havia sido ensinado por Marley. E como algo de Marley poderia fazer sentido para Reiner se o seu próprio pai era marliano e sua mãe era uma Eldiana. Aqui começou a ser trabalhado os grandes problemas de Reiner e a seriedade deles. 7. A fotografia deixada por Grisha. Grisha tinha uma fotografia escondida dentro de um dos seus livros. Mas dentro das muralhas, sabemos como é impossível devido ao seu pequeno desenvolvimento em tecnologia. Aquilo estava ali, um objeto impossível de ser produzido dentro de Parades. E será que a esposa de Grisha nunca notou que ele escondia o poder de um titã?
que ele saía fumaça ao se machucar ou que tinha um conhecimento rico demais para aquela realidade. A verdade é que existem grandes possibilidades de que Carla Yeager sabia de tudo sobre os Titãs e do mundo fora das muralhas. Eu fiz um vídeo especialmente sobre isso, para tratar detalhadamente de todos os pontos, e o link está aí no card. 8. A história de Ymir. A Ymir Morena era uma criança que não tinha pais e vivia em extrema pobreza. Na época que ela vivia, há 60 anos atrás, ela foi selecionada para ser colocada como uma impostora, como uma profeta de uma religião fanática. E ela gostava. Ela era adorada como uma deusa, e a religião do povo eldiano que vivia em Marley acreditava que um dia a Ymir fundadora voltaria e os salvaria das suas próprias misérias. Ela, inicialmente, foi forçada a tomar essa posição, mas quando ela viu que seria reverenciada, ela gostou daquilo e tomou proveito. Porém, ela aproveitou pouco, pois a religião foi descoberta e ela foi penalizada com a transformação em titã, assim como todos os membros da seita religiosa, que era considerada proibida por Marley. Número 9. A forma que Levi segura suas xícaras. Levi cresceu e viveu no subterrâneo das muralhas, um lugar sujo, úmido e sem nenhum recurso básico. A maior parte da sua vida ele foi um miserável e usou instrumentos precários para comer e beber, coisas que não tinham asas e nem lugar para pegar, como uma xícara de chá, por exemplo. E assim, ele acabou se habituando e se acostumando a usar copos sem pegar nas suas extremidades. Depois de adulto, ele se tornou um bandido e teve mais condições, porém ele manteve os seus gestos antigos, provavelmente para nunca se esquecer de onde veio e pelo que passou em toda a sua vida. 10. Os Revolucionários de Eldia. Em alguns flashbacks podemos ver o momento da punição dos Revolucionários de Eldia, quando Zeke entregou seus pais e toda a organização rebelde foi levada para o paraíso. Dina Fritz e seus companheiros foram todos transformados em titãs, e é aí que começamos a conectar os pontos. Afinal, esses titãs que eram antigos revolucionários de Eldia são os mesmos titãs que invadiram Parades e deram tanto trabalho para a tropa. E esse senhor é exatamente o titã que devorou Eren na sua primeira missão. Caso ele tivesse mordido nas costas do Eren, ele teria recebido o poder do titã de ataque e do titã fundador. Mas por sorte do Eren e azar dele, ele não mordeu ali. O titã puro engoliu o Eren praticamente inteiro. 11. A inspiração para criar a Annie. Esse fato é mais uma curiosidade do que um segredo, mas eu achei interessante colocá-lo aqui, pois vejo pouquíssimos lugares comentando sobre isso, e a grande maioria dos fãs não sabe dessa maravilhosa referência. O design de Annie Leonard, seus cabelos e corpo foi inspirado totalmente na cantora Avril Lavigne. 12. A cidade que inspirou Parades. Parades foi uma cidade totalmente baseada em uma cidade real, uma cidade que realmente existiu e que fica na Alemanha. A cidade é cercada por altos muros e se chama Nottingham. As construções, as casas e os locais são exatamente iguais aos de Parades, alguns até nos mínimos detalhes. 13. Essa aqui está por último, que, como prometido, é a mais interessante de todas. O Eren adulto provavelmente apareceu em todas as temporadas. E veja que existe um grande provavelmente entre parênteses, porque nunca nada foi confirmado. Mas em algumas cenas dá pra ver claramente que são os traços do Eren, sim. Quando Eren teve acesso ao Titã Fundador, ele teve acesso a todas as memórias, todas as eras e todas as possibilidades. E graças a isso, ele esteve em alguns momentos do passado, apenas observando. Em alguns episódios, é possível ver o Eren adulto espreitando ele mesmo quando criança, ou alguns outros acontecimentos importantes. Sempre visto de fundo, seu próprio rosto nunca é totalmente exposto, ou então ele está tapado por um capuz. E esse é um dos maiores mistérios de toda a obra. Se você quer descobrir mais mistérios de Attack on Titan, se inscreva aqui nesse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.